E o Mário Quintana já fala que livros transformam pessoas. E hoje eu vim falar para vocês das leituras que eu li esse ano, o que eu aprendi. 5 coisas, teve mais, mas vou falar de 5. Olá pessoal, aqui é a Lica do canal Comparando Livros. E esse ano, como todo ano acontece, acho que com a maioria dos leitores, a gente reflete às vezes o que a gente aprendeu com os livros que a gente leu. E aí, o que você aprendeu de mais assim relevante com os livros que vocês leram esse ano? Se você chegou agora no canal Comparando Livros, por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente conversa principalmente de livros, para quem gosta de ler e para quem quer gostar de ler. E eu separei 5 coisas que eu aprendi esse ano com os livros que eu li. Meu primeiro aprendizado principal foi que um livro pode se tornar melhor depois que a gente termina de ler ele. Dentre os livros que eu já estava percebendo isso, o que ficou mais evidente foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que foi uma leitura exigente, uma leitura que exigia muito para uma leitora intermediária, iniciante como eu, um processo de pensamento contínuo. Às vezes, alguns trechos eu achava um pouco complicado devido à narrativa do autor, algumas partes foram morosas, e aí depois que eu termino de ler esse livro e vou pensar e vou montar o vídeo dele, eu me vejo voltando alguns trechos da história e pensando em tanta coisa que eu não tinha pensado quando eu li o livro. Aprendizado número 2. Como a história é contada faz toda a diferença para o leitor. Acho que desde quando eu comecei o meu processo de leitura, né, de rotina de leitura, de amor pela leitura, eu já sabia desses esqueminhas. Eu não sou da área de letras, mas sabia dessa questão: enredo, narrativa, personagens. E já tava com essa sensação de que o enredo é maravilhoso, e quando a gente está começando a ler, pelo menos para mim foi assim, eu sentia tinha uma necessidade de enredo, um enredo bom, e já tinha noção de que os personagens também eram muito importantes. A construção dos personagens para a história era importante. A narrativa, ela veio para mim de uma forma muito intensa esse ano, porque eu li livros em que eu amei tanto, e quando eu vou colocar, por exemplo, para fazer um vídeo, para fazer um roteiro de vídeo dos acontecimentos desse livro, basicamente a construção da história, que continua nos personagens serem maravilhosos, mas a principal maravilha de toda a leitura foi a narrativa, foi quem escreveu, foi do jeito que a pessoa escreveu, que fez do livro ser essa maravilha. Começou com It, do Stephen King, que eu já tava, poxa, esse cara, ele escolheu contar uma história indo para frente do tempo e voltando no tempo, forma brilhante, o jeito que ele escreve e que ele vai soltando as informações. Tudo isso se consolidou com Charles Dickens, David Copperfield, em que, por exemplo, uma cena de um jantar se tornou inesquecível para mim, e não acontece nada nessa cena de jantar. É por causa de toda a construção dos personagens que essa cena de jantar se torna hilária e maravilhosa. Tem um canal no YouTube que é o canal da Carmen Lúcia, que eu comecei a acompanhar mais aqui pro final do ano. Eu já seguia, mas não acompanhava tanto, e eu acho sensacional quando ela fala, e ela tem, acho que, um entendimento de literatura muito, sob o meu ponto de vista, eu acho que é muito avançado, quando ela fala que muda a história de quem conta, do narrador. E isso também tem, por exemplo, em Dois Irmãos, do Milton Ratum. A Carmen diz, né, se o narrador da história fosse por exemplo, o David Copperfield, se o narrador da história não fosse o David, eu acho que talvez a história não fosse o que ela é. No caso do livro do Milton Ratum, o Dois Irmãos, tem muito isso. Inclusive o narrador, ele mantém em mistério, e esse mistério faz parte da história, acredito eu. Ele ficou com essa coisa, poxa, quem é que tá contando isso? E se torna até meio que um desafio pro leitor tentar inferir quem é que conta. E também eu consegui entender mais
como que eu sempre gostei dos narradores não confiáveis. Aprendizado número 3. A linguagem da narrativa, mesmo que em prosa poética, acho que o termo é esse, me corrijam se eu estiver errada, ou seja, uma linguagem mais rebuscada, um pouco mais metafórica, a gente pode se acostumar com ela. Eu sempre tive medo de livros clássicos, de livros em que a linguagem, lá estilo Machado de Assis, que eu tô fazendo as pazes, tá? Cada vez eu gosto mais dele. Parênteses. Então, essa linguagem que tá numa época que é antiga, a gente se acostuma com ela. Ela de início causa um estranhamento. Eu aprendi isso lendo, por exemplo, o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que tem uma linguagem bem assim, daquela era do romantismo. Os próprios contos do Machado de Assis têm isso também. O Frankenstein, da Mary Shelley. O que acontece? Eu comecei a fazer um paralelo com dessas histórias, como por assim, os romances de época que eu gosto de ler, que são escritos nos dias de hoje, os romances desse estilo, romance de época, e que a narradora tá contando com uma linguagem atual. O que eu notei é que quando eu tô lendo esses livros que eu falei, tipo Úrsula, a Mary Shelley com Frankenstein, os livros lá do Machado de Assis, essa linguagem, além da gente se acostumar, ela é uma peça, assim, um instrumento de imersão na época em que a história é contada. Inclusive, por falar em linguagem, até o Saramago, que eu li um livro fininho dele, que foi o Conto da Ilha Desconhecida, e que eu tenho medo do Saramago, mas eu já perdi um pouco o medo. Eu percebi que essa coisa da pontuação, a gente se acostuma, então é como se a gente estivesse aprendendo uma coisa nova em que a gente tem que prestar atenção. Peraí, eu vou ter que passar a marcha, um exemplo do carro que eu acho que eu já falei em outro vídeo. Esta tô repetitiva. E assim, você pensa, né, eu tenho que passar a marcha. Quando aquilo já tá, você já se acostumou, já tá automático, então a gente já tá imerso no jeito do autor escrever. Isso eu achei muito bacana de ter aprendido, porque me tirou o medo que eu tinha. Ainda respeito, ainda tenho medo de algumas obras. Aprendizado número 4. Os livros, eles podem dialogar entre eles. Eles podem ter tipo uma construção de pensamento entre eles, entre livros diferentes de autores diferentes. Os livros podem dialogar com filmes. E aí foi que eu descobri isso foi um projeto assim que eu fiz sem nenhum planejamento, mas que deu super certo, que foi a construção de um tema na literatura e no cinema: os seres sem mãe, os seres criados. Foi Frankenstein, foi Alien e foi Blade Runner. Então teve tem uma série de vídeos aqui no canal, e tem esse processo de ler um livro e fazer um diálogo, uma ponte dele com uma obra cinematográfica, um outro livro, e relacionar esses personagens. Eu achei isso maravilhoso e eu quero fazer mais esse ano que vem. Aprendizado número 5 é o fluxo de consciência. Eu não conhecia tecnicamente o fluxo de consciência, ainda não conheço, mas eu aprendi um pouco sobre ele esse ano e passei a entender que eu gostava sem saber o que era. Ficou confuso? Então, assim, o fluxo de consciência é quando o autor ele pega um personagem para o próprio personagem fazer um pensamento sobre a vida dele. Ele reflete sobre a situação dele ou sobre o passado dele para a tomada de uma decisão ou até mesmo para um amadurecimento. E então, o que eu achei fantástico, né? Por exemplo, no livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante, tem um pouco disso. O Frankenstein, da Mary Shelley, tem um pouquinho também. E aí eu percebi a diferença que, assim, a gente pode ter um protagonista, um personagem que pode amadurecer com base nas coisas que acontecem com ele no mundo exterior. E nesse caso, o fluxo de consciência, que eu vi muito nesses livros mais clássicos ou de um gênero de autor específico, né? Alguns autores específicos, são personagens que se desenvolvem, assim, que amadurecem na reflexão da vida,
né? Lembrei de outro, A Morte de Ivan Ilyich, do Tolstói, teve isso também. Então, assim, o personagem não acontece... Às vezes acontece uma coisa só com o personagem, mas o processo de reflexão da vida que ele teve, com a cabeça que ele tem hoje, assim, com a mente que ele tem hoje, é bem interessante isso na literatura. Ele volta para ver tudo o que aconteceu, para pensar nas decisões que ele tomou na vida dele, para ter esse processo de pensamento. O leitor, assim, eu tive essa experiência de poder viver um pouco o que o protagonista estava escrevendo, né? O que o narrador estava falando nessas histórias. Então era como se eu, ainda que eu já soubesse um pouco do aprendizado desse personagem, eu ia no processo como se fosse junto com ele. Eu achei isso muito interessante. Bem, acho que é isso, a gente vai terminando por aqui. O espaço aqui nos comentários está aberto para você comentar o que vocês aprenderam nas leituras de vocês esse ano. A gente vai conversando aqui até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá, quero ver vocês.